A obstipação intestinal é também conhecida por constipação intestinal, mais popularmente como intestino preso e prisão de ventre, constitui um problema frequente na população geral em todo o mundo, acometendo ambos os sexos e todas as faixas etárias e sendo mais frequentes nas mulheres. Ela é caracterizada pelo movimento lento de conteúdos excessivamente firmes através do intestino grosso, gerando evacuação esporádica de fezes duras e pequenas. Mas também pode indicar movimentos intestinais que não ocorrem direito, fezes secas e ou duras, dificuldade na defecação e formato anormal das fezes. As opiniões sobre o que se constitui como constipação variam muito. Alguns médicos dizem que não importa se o indivíduo apresenta movimento intestinal apenas 2 vezes por semana, e outros acreditam que é normal e desejável se ter até 4 movimentos diários. Mas, normalmente, os intestinos devem funcionar diariamente, pelo menos uma vez ao dia, e as fezes devem ser de coloração levemente marrom, de formato aproximadamente cilíndrico e com alguns centímetros de comprimento. Na medicina chinesa, utiliza-se frequentemente a analogia de um barco à vela flutuando na água. O barco representa as fezes e a água representa os fluidos do intestino grosso. Então, o barco pode não se mover por não apresentar vela, o que corresponderia à obstipação proveniente da deficiência de Qi ou Yang. Mas o barco também pode não se mover porque não há vento, o que corresponderia à obstipação proveniente da estagnação de Qi. E, finalmente, o barco pode não se mover por não ter bastante água para conduzi-lo, o que corresponderia à obstipação proveniente da deficiência de sangue e ou Yin. Então, vamos entender essa patologia na visão da medicina chinesa. O estômago é a origem dos fluidos, e se o estômago for afetado por calor ou se sofre de deficiência de Yin, os fluidos não serão suficientes não só no estômago, mas também no intestino grosso, e as fezes secarão. E isso causa obstipação proveniente de calor ou de deficiência de Yin, ou seja, não tem água para mover o barco. Mas o padrão de frio também pode afetar o intestino grosso, pois o frio é obstrutivo e bloqueia a excreção das fezes, e isso causa obstipação do tipo frio. E nesse caso, as fezes já não vão ser secas, ou seja, não vai ter vento para mover o barco. Os movimentos dos resíduos e das fezes no intestino grosso dependem também do Qi do baço. E se ele estiver deficiente, não vai promover Qi suficiente para mover as fezes no intestino e pode causar a obstipação. E as fezes, nesse caso, podem ser finas e longas, como lápis. E nesse caso, o barco também não tem vela. O Qi do fígado assegura o fluxo homogêneo do Qi em todos os órgãos, e isso assegura o movimento homogêneo das fezes no intestino grosso. Então, se o Qi do fígado estagnar, causará a estagnação do Qi no aquecedor inferior e, consequentemente, no intestino grosso, fazendo com que as fezes fiquem presas, e elas, nesse caso, serão pequenas e redondas. Então, não vai ter vento para mover o barco. Já a deficiência de Yin do rim envolve a deficiência dos fluidos, e isso vai afetar o intestino grosso, porque não vai haver fluido suficiente para umedecer as fezes, que, consequentemente, não pode se mover uniformemente para baixo, e as fezes serão secas, e nesse caso não vai ter também água
para mover o barco. E por fim, o pulmão, que é o órgão acoplado do intestino grosso, que descende o seu ti também para ajudar no movimento das fezes. E se o ti do pulmão estiver deficiente, não vai poder descender ao intestino grosso, resultando em obstipação. Nesse caso, esse tipo geralmente é visto nos idosos. E também, nesse caso, o barco não tem a vela. E quais são os fatores etiológicos desses padrões da obstipação na visão da medicina chinesa? Primeiro, é uma dieta irregular, pois o consumo excessivo de alimentos quentes, que já falei sobre eles em outros vídeos, seca os fluidos do estômago e dos intestinos, pode ressecar as fezes. E, contrariamente, o consumo excessivo de alimentos frios pode bloquear a função de transporte do bácilo, fazendo com que as fezes não consigam realizar o movimento descendente. E a falta de fibra no alimento é a causa principal de obstipação nos países industrializados ocidentais, sendo isso uma causa moderna de doença, não sendo contemplada nos clássicos de medicina chinesa. Segundo, a tensão emocional. A tensão emocional afeta os movimentos intestinais, principalmente por intermédio do fígado e do baço. Como também já expliquei em vídeos anteriores, a raiva, ressentimento, frustração, sentidos por longo período, pode causar a estagnação do ti do fígado, causando, além da obstipação, distensão e dores abdominais. Já o trabalho mental excessivo, excesso de pensamentos, preocupação e remoer pensamentos afetam o baço e retardam o transporte de alimentos nos intestinos. Terceiro, a falta de exercícios físicos. O exercício físico estimula o peristaltismo no intestino e, sob a perspectiva da medicina chinesa, a falta de exercício físico enfraquece o ti do baço e também pode causar a estagnação do ti do fígado e, consequentemente, pode causar a obstipação. Quarto, a sobrecarga de trabalho e parto. O trabalho físico excessivo enfraquece o baço, gerando a deficiência do ti do baço. E essa condição também pode ocorrer após o parto nas mulheres que apresentam já uma condição pré-existente de deficiência do ti do baço. Mas também a obstipação pós-parto pode ser causada pela deficiência de sangue. E o trabalho físico excessivo por muitos anos, no sentido de muitas horas de trabalho sem descanso, enfraquece o rim. E se enfraquece o yin do rim, como expliquei anteriormente, pode causar também a obstipação. E por fim, uma doença febril, pois o calor interno tende a secar rapidamente os fluidos, geralmente do pulmão e do estômago, que também vai afetar os intestinos, secando as fezes e causando a obstipação. A acupuntura e a fitoterapia são muito eficazes no tratamento da obstipação. Entretanto, a obstipação crônica pode levar muito tempo para ser curada. E quanto mais crônica e quanto mais a pessoa utilizar laxantes, isso vai demorar mais a cura, pois o uso de laxantes por longo período pode enfraquecer o baço. Obviamente, é muito importante cuidar da alimentação, pois não há nenhum ponto no tratamento de acupuntura ou ervas para tratar a obstipação se o problema for proveniente de maus hábitos alimentares, especialmente por não consumir fibras. Mas é importante ressaltar que o consumo excessivo de alimentos ricos em fibras, e especialmente se
não ingerir bastante água pode, além de agravar a obstipação, pode ocasionar flatulências, inchaço e distensão abdominal.